Doutor, eu queria que você falasse sobre os animais de estimação. Quais os regramentos para eles? Pronto, os animais, a gente teve esse ano algumas fatalidades. Uma que chamou muita atenção, que foi um Golden, que foi, Isso. acabou falecendo no despacho, né? Na realidade, a gente notou bem uma negligência da empresa de não ter vistoriado o animal dentro do translado, né? Ou seja, o animal ele foi extraviado, ele passou para outra viagem, mas não foi devidamente manuseado, devidamente monitorado, acabou vindo a falecer. Mas hoje a gente tem legislações que estão começando a aparecer dentro desse contexto para liberar o transporte desses animais dentro da cabine. O que a gente tem hoje? A possibilidade desses transportes de animais, o que é garantido hoje, desde que esses animais eles sejam animais de suporte. A exemplo, seria um cão-guia. A exemplo, existe um peso aproximado ou não tem um regramento para isso? Doutor, na realidade não existe um peso, até porque a gente está trabalhando aqui com animais de grande porte, né? Mas há um exemplo, existe um animal de suporte emocional, certo? Então a gente não tem uma régua, de fato. Mas existem julgamentos de juiz e existem legislações trabalhando em cima disso. Ou seja, tem juízes que determinam a liberação desses animais dentro da cabine. Obviamente, se você vai levar um animal de grande porte, um Golden, um animal que já tem 40, 50 quilos, vai ter que dispor de uma cadeira, né? De uma passagem única para o animal. Advogado, em questão de bagagens, quais são os limites de bagagem permitidos? Há um limite? Na realidade, o limite de bagagem ele vai para o limite da própria empresa, da própria companhia, né? O que a gente tem hoje são algumas brigas judiciais, né, legislativas, a respeito da possibilidade de levar aquela mala que antigamente podia levar uma mala sem custo, né? Hoje você tem que despachar dependendo do tamanho da mala. Hoje fica liberado até aquela mala de 10 quilos, aquela malazinha menor. Eles têm os medidores, então, que é o que você consegue levar com você dentro da cabine. Mas hoje é muito relativo a questão das empresas. O que a gente observa aqui, quando vai chegar no período de final de ano, ou esses períodos em que a gente tem mais incidência de voo, eles tendem a ser menos tolerantes, até porque normalmente o avião ele tem que operar com um peso próprio, né? Toda a medida de translado de um avião ele é calculado com combustível em cima do peso que ele pode carregar. Então, se eu acabo excedendo esse peso, eles tendem a segurar mais, ou seja, cobrar mais para você fazer um despacho de bagagem, deixar a tua bagagem para um outro voo, certo? Isso pode acontecer desde que seja formado pessoa. Isso eu não sabia. Seria semelhante ao extravio de bagagem, certo? Então é algo que pode acontecer, mas desde que seja informado e tenha a anuência do consumidor. E em caso de como proceder em casos de perdas ou danos da bagagem? Então, primeira coisa que eu tenho é uma recomendação, certo? Recomendação de amigo. Quando você for fechar a sua bagagem, antes de fechar a sua bagagem, tira uma foto do estado da bagagem aberta também, para deixar bem definido o que tinha dentro da bagagem. Comprar sempre os cadeados, aquelas malas que não tem o segredo, né? Que não tem um cadeado. Porque se acontecer algum dano à tua bagagem, se o dano for meramente na mala, você pode novamente se dirigir até o balcão da companhia aérea e fazer uma reclamação, solicitar o ressarcimento. Provavelmente eles não vão ressarcir. Você pode também e deve fazer uma reclamação dentro dos órgãos de proteção ao consumidor, seja o PROCON, seja o consumidor.gov.br e até a própria ANAC também, como eu disse, para deixar registrado. E se acontecer alguma perca de itens ou quebra de itens que estejam dentro da mala, a empresa também tem que se responsabilizar. O procedimento vai ser o mesmo, certo? Uma ressalva de que a empresa ela tem o seu próprio regulamento. Então, às vezes, coloquei um notebook dentro da minha mala e mandei despachar.
Se a resolução da empresa, se o ordenamento interno da empresa determina que o notebook é um item frágil, ou algum objeto de vidro, às vezes uma garrafa, e esse objeto ele vem a se quebrar, a empresa ela tem esse resguardo de não querer fazer o ressarcimento, justamente porque ela previu que seria um item de fragilidade, que não deveria ser transportado nessas condições. É recorrente a gente ver no nosso dia a dia, nas redes sociais, os casos de discriminação ou preconceito com algumas pessoas com deficiência. Como elas devem proceder nesses casos? Nesses casos mais específicos, a gente às vezes está falando também de crimes. Então, adicionaria ao mesmo procedimento anterior, porque sempre que a gente vai tratar de direito do consumidor, a gente vai tratar também de operadores do direito que são únicos, como o consumidor.gov, já vim reiterando, e o próprio PROCON. Mas como a gente trata também de uma possibilidade de crime, recomendo sempre que registre um boletim de ocorrência se essa pessoa ela se sentiu de fato denegrida, se ela se sentiu de fato o preconceito, né? Então recomendo que façam um boletim de ocorrência para deixar tudo registrado, e se posteriormente, dependendo do caso, quiser entrar com uma representação criminal, seria o ideal no caso. Doutor, em relação aos preços, eu queria que você falasse como os passageiros, como os clientes devem identificar os preços justos e transparentes, e caso identificar preços abusivos, como recorrer? Pronto. A questão da passagem ela é de mera liberalidade da empresa. Existe uma concorrência aberta. O que a gente observa é que é por demanda, certo? Assim como outros, hospedagem, por exemplo, existem as épocas de demanda, de maior demanda, de menor demanda. Então o passageiro ele tem sempre que tentar buscar identificar se esses preços eles estão sendo num valor exacerbado. A exemplo seria uma tentativa de compra de passagem para essa semana, onde a gente está numa semana um pouco conturbada dentro dos aeroportos, é uma semana de grandes deslocamentos. Então, se eu quiser fazer uma compra num valor menor, eu tenho que tentar fazer essa compra de forma mais antecipada possível e observar sempre as tarifas que a gente está pagando. A tarifa de embarque, que ela é obrigatória. As pessoas elas têm que ter consciência disso. Às vezes não é só a taxa o valor da passagem. Tem a taxa de conveniência das empresas que vendem pela internet. Isso também também tem essa possibilidade de pagamento. E essa taxa de conveniência ela tem que estar explícita na hora da compra da passagem. E qualquer outros demais encargos que forem de responsabilidade do consumidor, como por exemplo despacho de bagagem, ele deve ser bem informado e nítido. Nada de letrinha miúda no final da página, nada de uma página escondida ou de um regramento muito extenso prevendo qualquer tipo de cobrança. Tem que ser expresso. Qualquer inconveniente que a pessoa se sinta lesada por um preço muito acima, principalmente dentro dessas situações de urgência e emergência, em que às vezes eu estou em outro estado, acabo perdendo meu voo, não consigo a remarcação e preciso comprar uma nova passagem. Se esse preço ele se encontra muito acima do preço de mercado de outras companhias, por exemplo, eu posso estar formalizando uma denúncia no PROCON, para que ele possa tomar as medidas cabíveis. E dependendo da situação, se eu me sentir lesado, se eu me sentir coibido de realizar o meu direito de compra por conta de valores que estão muito acima da realidade, aí eu posso até tentar um processo judicial por conta do meu direito ter sido tolhido, por conta de ter sido impedido de realizar a minha viagem, realizar a minha compra, por conta de um preço muito acima da realidade. Eu quero agradecer ao doutor e advogado Galvão Neto, especialista em direito do consumidor. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos, foram orientações, foram explicações valiosas
para a nossa audiência que está nos acompanhando. Advogado, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. Está aberto o espaço para voltar mais vezes. Desde já, um ótimo final de semana e um bom trabalho também. Obrigado, bom final de semana a todos. Agora aproveitar o recesso. TV Campus 7.